Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Diego Cordovez novamente com mais um episódio do Cast for Closers, podcast para você dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é transição em vendas dos fundadores aos primeiros sales reps. E para falar sobre esse tema, que é tão importante, essa primeira fase de venda de todo o SaaS, ou de toda empresa, né? A gente trouxe o Maurílio, ele é CRO e cofundador da Eduz, um amigo nosso há pelo menos uns 4 anos. Maurílio, tudo bem? Fala, Diego, tudo certo, cara? E com você? Tudo ótimo. Quer apresentar um pouquinho você, a Eduz? Quer falar um pouquinho sobre a empresa, o momento de vocês? Fica à vontade. Claro, legal. Então, eu venho empreendendo já desde 2008, mais ou menos, na área de tecnologia. Antes até de saber o que era uma startup, a gente já estava tentando construir negócios na área digital. E nos últimos anos vem focando os meus esforços no Eduz, que é a nossa plataforma EAD, que é uma solução para hospedagem, gestão e comercialização de cursos online, onde qualquer empresa ou profissional pode criar um ambiente para comercialização de cursos realmente de forma profissional e sem muita burocracia ou complexidade. Então, basicamente, de forma bastante resumida, é isso que a gente faz e eu estou há algum tempo aí ralando nesse mercado digital. Legal. Cara, vamos já pulando agora pro assunto do nosso podcast. A gente sabe que o Product Market Fit, aquela primeira fase ali de qualquer startup que está validando o mercado, é uma zona de morte muito grande. E vamos estender um pouquinho esse conceito, não só daqueles 10 primeiros clientes com características semelhantes, dispostos a comprar e pagar. Essa fase envolve toda a guerra que vem antes de achar esses primeiros. Tentar vender para quem não quer pagar, depois vender para quem paga e não usa, até achar quem paga, usa, reclama, dá feedback e aquele seu primeiro nicho certo de clientes. E como é que vocês descobriram esse Product Market Fit? Como é que foi essa história inicial para vocês? Como é que vocês cruzaram esse pântano que muita gente fica perdido aí, vamos dizer assim? Legal. A gente começou no início de 2013 a construir um produto que era basicamente uma solução para um problema que a gente já sentia. Eu e os meus sócios, a gente tinha uma empresa de treinamentos que ainda existe, mas hoje o foco acaba sendo muito mais o Eduz. Claro. E a gente fazia treinamentos presenciais, só que no início de 2013 a gente começou a enxergar uma oportunidade de construir cursos online também. Nesse momento a gente estava falando de conteúdo. A gente foi buscar soluções no mercado que pudessem ajudar a gente a hospedar, gerenciar e comercializar esses cursos e não encontramos num formato que a gente gostaria. Ou eram soluções muito caras voltadas para a universidade, ou eram soluções muito amadoras e caseiras que não atendiam aquilo que a gente esperava e entendia como uma solução de fato para esse segmento de mercado. Perfeito. Nisso, a gente começou a construir algo dentro de casa bastante focado nos nossos problemas de fato e ao mesmo tempo conversando de forma um pouco despretensiosa ainda com outros empreendedores que tinham um perfil similar ao nosso, aí para esses primeiros 10 que você citou basicamente. No nosso caso foram 16, então no ano de 2013 a gente conseguiu fechar os 16 primeiros clientes pagantes que tinham sim um perfil muito similar ao nosso, tinha um perfil que um ou outro até tinham características um pouco diferentes, mas a grande maioria a gente conseguia identificar muito claramente qual era o problema de fato deles e resolver esse problema. Então, esses 16 primeiros ajudaram muito a gente na construção inicial da nossa primeira proposta de solução e que acabou que esse produto que foi construído no início de 2013, ele está sendo descontinuado só agora. Então, a gente acertou bem a mão e conseguimos construir uma solução bastante robusta em cima desses feedbacks desses primeiros 16 clientes. Perfeito. É a terceira versão do Eduz que está no ar agora, certo? Certo. Só que, na verdade, estável e com um volume grande de clientes é a segunda. A versão 2, o Eduz 2, ele acabou ficando em beta por muito tempo. A gente não fez um grande lançamento dele por algumas falhas tecnológicas e de arquitetura de sistema que a gente tomou no meio do caminho.
Então, a gente está praticamente migrando da versão 1 para a versão 3 direto. Entendi. E, cara, uma vez que vocês encontraram esses 16, né? Como e quando vocês decidiram fazer a transição de vendas dos fundadores ou de algum dos sócios cofundadores para os primeiros sales reps? Como é que foi como e quando, né? São duas perguntas bem importantes. Eu não sei, certo, qual delas é a mais importante, mas como foi esse processo de transição para vocês? Ele foi bem depois desses 16 primeiros, na verdade. A gente começou a analisar essa fase de transição, de fato, no final do primeiro trimestre e início do segundo trimestre do ano passado. Basicamente, a gente está falando de março, abril do ano passado, que foi basicamente coincidente com a época que a gente entrou no programa de aceleração da 500. Legal. Então, a gente começou com essas necessidades de os founders até focarem em outras ações mais estratégicas, expandir as áreas mesmo que precisavam atuar na empresa. A gente começou a organizar melhor alguns processos de algumas áreas e, dentre elas, a área comercial. Perfeito. Então, foi um momento onde, até então, era eu sozinho, com a ajuda de meus outros sócios e com aquela de não tínhamos um time muito bem dedicado a isso. Só que nesse momento a gente começou a ver que fazia sentido a gente trazer alguém com um pouco de experiência, começamos a testar algumas formas diferentes e, infelizmente, fizemos tudo errado. Acontece. Eu acho que é bastante comum aí, a gente achou que a gente estava pronto, na verdade. Sim. Só que nós tomamos algumas decisões erradas aí nesse meio do caminho. A primeira tentativa que a gente fez foi, na verdade, contratar 2 pessoas externas, simplesmente comissionadas, que atuariam como representantes comerciais, basicamente. Uma delas ficaria parcialmente do tempo, parte do tempo aqui dentro da empresa e o restante do tempo faria home office, buscando basicamente prospecção ativa de clientes. Estamos falando Sim. de outbound, só que sem processo nenhum. E uma outra pessoa que faria também um modelo de outbound, só que um pouco mais estratégico, indo em leads mais específicos, com um porte um pouco maior. E essas 2 trabalhariam juntas. A gente contratou uma empresa, na verdade, basicamente 2 consultores independentes que tinham um CNPJ ali, que faziam esse tipo de ação com outras startups também. Legal. Não funcionou. Ficamos nesse período por 2 meses, se não me engano, mas foi um desastre total. A gente não estava pronto para delegar esse tipo de atividade, a gente não tinha processos muito bem definidos, muito bem documentados, de fato, e aquilo que a gente acreditava que seria fácil de vender, foi aí que a gente começou a perceber e entender de fato o conceito de venda complexa. Sim, então, isso acabou impactando bastante. Então, esse foi talvez o primeiro momento em que a gente teve uma queda. Eu não diria uma queda de produtividade, porque o fluxo que a gente já mantinha nunca parou, mas talvez uma decepção por a gente ter colocado nossas fichas, um pouco por inexperiência e imaturidade, em um processo que de fato não tinha chance nenhuma de funcionar. Entendi. A próxima pergunta justamente tem a ver com vendas complexas, principalmente no teu negócio, na MeTime também, que é uma venda B2B, uma venda complexa. É importantíssimo replicar nos sales reps a conversa de alto nível que os fundadores têm naquele período de market fit, etc., de descoberta de mercado. Pensando nisso, quais eram os critérios que vocês usaram no processo seletivo das primeiras contratações? Se não dessas 2 que você citou agora, das outras que deram certo, vamos dizer assim. Tá. Antes disso, só quero dar um passo atrás novamente, falar rapidinho que a gente teve outra decepção no meio do caminho também. Nossa próxima ação foi acreditar que esse modelo não funcionou porque as pessoas não ficariam aqui dentro, a gente precisa de gente mais próxima. Contratamos uma pessoa para ser fixa aqui dentro e demos a possibilidade dela montar um time. Então, contratar
qualificadores, contratar pessoas para montar o time de fato comercial do Eduz. Foi também outro problema, foi algo que aconteceu ao longo de todo o ano passado, ao longo de todo o segundo semestre, pelo menos, finalzinho do primeiro e todo o segundo até dezembro, e as coisas também não andaram como a gente gostaria. Nesse caso, houveram sim várias vendas, muitas vendas até, só que aconteceu muito, até já entrando na resposta da sua segunda pergunta. Eu fiquei muito distante do processo nesse momento. Eu comecei a atuar como uma frente, tanto organizando um pouco o nosso marketing, que a gente não tinha ainda uma área de marketing muito bem definida. Então, eu saí um pouco de vendas e comecei a organizar o nosso marketing para gerar oportunidades para venda. E também comecei a prototipar uma área de parceiros comerciais, parceiros de revenda, canais e tudo mais. Sim. Então, eu acabei ficando distante da operação diária e nisso a gente não conseguiu passar a nossa cultura e nosso speech comercial para essas pessoas novas. A gente acabou errando muito nisso. Aí é um ponto que eu assumo muito a responsabilidade de ter acreditado que seria mais fácil. Hoje eu já percebo que não, e hoje eu tenho uma crença muito mais alinhada de que dentro do modelo de venda complexa, B2B, em uma startup que constrói um produto que tem um alto grau de inovação e que a gente tem muito um alinhamento de produto mesmo no processo de venda, não necessariamente venda por si só, não é aquela de que... Eu não concordo, por exemplo, com o fato de uma pessoa é vendedora, ela vende de tudo. Eu discordo bastante dessa linha e eu acredito muito mais que a pessoa que entende muito bem sobre aquele produto e aquela solução que ela está vendendo, ela pode aprender processos comerciais. Eu sou hoje eu defendo muito mais o contrário, e não o vendedor nato que vende qualquer coisa, mas sim a pessoa que entende da solução e que pode ser educada e evoluída dentro do processo de vendas. Perfeito. Aí nessa linha, já complementando um pouco da pergunta que você fez, de como passar essa visão dos empreendedores, como treinar essas primeiras pessoas, a gente foi aos pouquinhos fazendo um acompanhamento mais próximo, e hoje a gente ainda não tem uma forma de contratação em escala. Se eu tivesse que trazer 5, 10 pessoas agora, eu não saberia te dizer se como a gente faz hoje funciona. Mas atualmente a gente tem criado basicamente os processos com muitas vezes eu executando ele de ponta a ponta, vendo os problemas e o que a gente pode definir e delimitar, e trazendo uma pessoa para ir me substituindo em partes do processo. Então a gente fez isso no inbound, e agora que a gente está implementando de fato o nosso processo de outbound desde março, a gente fez a mesma coisa. Então veio sempre alguém para cobrir gargalos em pontos onde eu já estava começando a ficar saturado, ou que eu já queria escalar, trazer mais gente realmente para algo que já estava muito bem definido, muito bem claro. E nisso eu faço um acompanhamento bem próximo de mostrar como deve ser feito e acompanhar de perto as primeiras execuções das pessoas também. Aí depois disso, depois de que elas vão amadurecendo ao longo do processo, eu vou ficando cada vez mais distante, não distante do acompanhamento, mas de não ficar do lado dando feedbacks pontuais, mas deixando também a pessoa criar a sua própria forma de trabalhar e acompanhando muito mais em daily meetings e reuniões semanais de métricas e coisas do tipo. Entendi, perfeito. A minha próxima pergunta seria em relação a coaching desses sales reps e como garantir que as habilidades e conhecimentos haviam sido transferidos. Tu comentou que não tem especificamente um método e passa mais por etapas, é isso? Ou entendi? Na verdade, a gente não tem um método muito bem definido. O que a gente tem feito hoje
criando realmente os processos e criando aos pouquinhos quais vão ser as responsabilidades de cada uma dessas pessoas e replicando isso ao longo das contratações que a gente tem feito. E sempre também orientando que a pessoa que já está mais experiente executando aquela ação, ela fica responsável por treinar o novo que está chegando. A gente está, essa semana mesmo, num momento de treinamento. Tem uma pessoa do nosso time que entrou no final de março e que já está treinando uma outra e que está se preparando já para assumir o papel que ele fazia até 2 semanas atrás. Perfeito. Então, a gente está muito nessa, assim, passagem de bastão e tentando fazer com que as próprias pessoas, os próprios membros da equipe vão se desenvolvendo para se conseguir criar um processo mais colaborativo de coaching e não Sim. ficar simplesmente sob minha responsabilidade completa todas essas ações e acompanhamentos. Claro. Quantos vendedores estão hoje na equipe da Eduz? Hoje nós temos 3. 3. Não, perfeito. Sabe por quê? Tu comentou vários aprendizados, né? Deslizes, erramos, acertamos, enfim. Quando a gente conversou com o Mark Roberge sobre esse assunto, ele comentou que o primeiro erro, o maior erro que as empresas cometem lá nos Estados Unidos, principalmente, é contratar um grande VP de uma grande empresa, um cara que fez muito nome numa grande empresa, e trazer esse cara para uma startup, que é um cenário de caos que você mesmo descreveu, né? De descobrir mercado, enfim. E ele comentou que a principal coisa que esse cara vai fazer é entrar e perguntar onde ou quem é a assistente dele, né? Ou quem é o assistente dele para então esse processo que você comentou de deixar o coaching e treinamento sob sua responsabilidade e depois fazer essa colaboração entre os reps está atendendo muito a não cometer esse erro que o Mark comentou que acontece demais, que é contratar um cara para essa fase tão crítica de supervisionar os primeiros vendedores, né? O que esses caras estão fazendo durante o dia a dia. Exatamente. Até voltando um pouco na lógica de contratação desses vendedores e tudo mais, hoje a gente tem focado muito a nossa contratação em pessoas com perfil mais júnior, mas que tenham habilidades que nós consideramos importantes para desenvolver as funções que a gente está buscando. Sim. E isso a gente está buscando formar essa pessoa dentro dos processos que a gente acredita que são válidos para o nosso negócio. E não tendo realmente essa visão de que vai aparecer um super-herói com todas os conhecimentos do mundo e que vai trazer uma solução de vendas para a gente encaixotada, ou acreditando já que traga quem é a minha secretária, quais são os manuais, qual é a minha base de leads pronta aqui. A gente quer muito mais gente que se envolva no processo todo, que consiga entender o processo todo e que evolua junto com a gente. Então, que possa ir crescendo e assumindo cada vez mais responsabilidade ao ponto que ela vai evoluindo junto com a gente também. Isso tem se mostrado muito mais eficiente desde que a gente começou a fazer. Claro, ele também comentou sobre isso, sobre a necessidade que essa pessoa, esse grande VP, tem de olhar os blueprints, de olhar tudo que já tem estabelecido na empresa para conseguir performar inicialmente. Então, faz total sentido o que tu está comentando. Engraçado que ontem eu estava num evento ali na Content Tools e o Pedro, o responsável pelas vendas da empresa, comentou que eles também têm esse perfil. A gente está divulgando a nossa vaga para Inside Sales também em universidades, procurando graduandos que estão saindo, que já passaram por empresa júnior, por PET, por centro acadêmico, enfim, por atividades extracurriculares, porque esses caras, normalmente, eles têm um perfil, um coeficiente um civirômetro muito alto, então esses caras conseguem aprender e performar muito rápido. O nosso recém-contratado aqui, o Sales Rep, ele participou de empresa júnior, um cara muito esperto, então tem se mostrado muito eficiente essa forma de buscar, porque é muito difícil tu achar um cara que já vendeu software de Inside Sales. Imagina, isso é praticamente impossível ou muito raro, né? Então, esse perfil de profissional mais júnior que vai conseguir se virar tem funcionado legal aqui também.
Bacana. E até complementando isso que você falou, às vezes a gente até, apesar de ser raro, pode acontecer de a gente achar alguém que já trabalhou vendendo software, SaaS, com inside sales e qualquer coisa nessa linha. Mas a gente tem que tomar muito cuidado também para entender se o processo e a cultura da outra empresa que a pessoa trabalhou está alinhado com a sua. Já aconteceu com a gente também de trazer pessoas com esse perfil, mas que tinham uma cultura e um processo completamente desorganizados na outra empresa. Entendi. Chegou aqui cheio de vícios e que foi muito difícil tirar, que acabou que a pessoa não conseguiu continuar com a gente, porque estava cheio de vícios e cheio de verdades que não faziam sentido para o nosso negócio. Sim, e no caso tentou transportar para o de vocês? Exatamente, era a todo momento comparando o nosso negócio com o anterior que eu trabalhava. Então era sempre, mas eu fazia assim, lá era assim, lá isso, lá aquilo, e coisas que não faziam sentido no nosso caso, por atender perfis de clientes diferentes, por atender, muitas vezes essa visão cheia de verdades é muito ruim. Eu gosto de pessoas que vêm desprovidas de verdades, assim, vêm para aprender de fato, querendo conhecer, querendo correr atrás, querendo entender sobre as nossas personas, querendo entender como que é realmente de fato o dia a dia do perfil de cliente que a gente atende, quais são as dores, quais são as necessidades, por que ele contrata a nossa solução. Então, quanto mais a gente gera empatia entre a nossa equipe de vendas e o nosso lead, o potencial cliente de fato, mais fácil é para essa pessoa ajudá-lo no processo de vendas. Sim. E venda consultiva é ajudar o cara, é ajudar ele a chegar a se qualificar ao longo do processo e a chegar a se tornar um cliente de fato. Né? Claro, uma das pessoas que a gente entrevistou, o Matt Doyon, ali da Raw Content, ele falou que ele odeia a palavra fechamento, ele não usa. Simplesmente você convida o cara, você ajuda ele numa venda consultiva e não fecha. Ninguém gosta de ser fechado, imagina se usar essa terminologia, né? Ele brincou até que ele não usa, ele odeia essa palavra, não usa internamente essa terminologia, mas é interessante. E, cara, você quer deixar uma mensagem final sobre como superar esses desafios nessa fase de transição de vendas dos fundadores para os primeiros sales reps? E aqui fica à vontade para fazer o mesmo estilo que tu fez ali, levantar todos os tapas na cara que tu tomou do mercado para aprender e repassar para a nossa audiência também, que está cheia de VPs de vendas e de sócios, nessa fase de transição que é tão especial e tão importante. Legal. Eu acho que tem alguns pontos legais para compartilhar. Legal. O primeiro é que ninguém vai vender como um founder. Não vai. Sim. Por mais que eu não me considero um vendedor. Eu considero que eu tenho vários defeitos ao longo de um processo de vendas. Eu consigo enxergar isso claramente e é muito difícil para eu superá-los. Porém, eu sei que eu conheço muito o meu produto, conheço muito o meu negócio e em uma apresentação de vendas eu vou conseguir dominar a apresentação tranquilamente. Sim. E a questão a gente tem que conseguir perceber e entender isso, que ninguém vai vender como a gente, ninguém vai fazer como eu, mas a gente precisa ter pessoas que vão representar o nosso negócio da melhor forma possível. Claro. Então, o primeiro ponto é o desprendimento, que muitas vezes eu vejo startups em fase inicial com medo de dar o passo de contratar alguém. Então, o que eu diria não tenha medo de dar esse passo de contratar alguém para trazer para o seu time de vendedores, porém, entenda que essa pessoa precisa ser muito treinada e não adianta também você contratar e delegar o sucesso das suas vendas para ela. Você tem que contratar alguém para estar junto de você num primeiro momento, estar ao seu lado, trabalhando, vendendo, entendendo, absorvendo a cultura, absorvendo os processos, aprendendo sobre seus clientes e tudo mais. E à medida que ela for amadurecendo, você vai delegando cada vez mais funções e cada vez mais responsabilidades. E nisso você traz o segundo, traz o terceiro, traz o quarto e vai escalando a partir daí.
Então, acho que o ponto é, não tenha medo de dar o primeiro passo, mas não tente dar o primeiro passo maior que a perna também. Sim. Acho que achar essa janela que eu acho que é o maior desafio, foi o que a gente demorou mais para entender. Porque a gente cometeu erros nos dois extremos e tivemos que ir ajustando até chegar no ponto da janela que fez sentido e que agora está fazendo muito sentido o que a gente está seguindo. Perfeito. Então, essa é a mensagem final que eu acho interessante e quero convidar todo mundo também para conhecer o Eduls, nossa plataforma EAD, eduls.com. Todas as empresas ou pessoas que queiram ensinar online, não necessariamente você precisa ser do mercado de educação, mas se você quer fazer um treinamento de vendas da MeTime, quer treinar os seus leads ou quer treinar ou comercializar mesmo cursos, a gente tem visto agora o Pipedrive está com cursos online, várias empresas têm investido bastante nesse segmento. A gente tem uma solução completa e white label, onde fica completamente a sua marca, a marca do Eduls não aparece em momento nenhum, e a gente consegue atender plenamente em hospedagem, gestão e até na comercialização desses cursos de fato. Então, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo também, lá tanto pelo site quanto no meu e-mail, maurilio@eduls.com, e estou à disposição aí para trocar experiências e falar mais de negócios, de startups, vendas e do próprio Eduls também. Legal. Ótimo tu ter aproveitado esse espaço para divulgar o teu produto também. A maioria não usa. E, cara, muito obrigado pelo papo. De novo, sento meia hora contigo e a gente aprende muita coisa. Tenho certeza que a audiência que já estava esperando esse podcast durante a tarde aqui vai gostar também. E fica à vontade, cara, para aparecer em Floripa de novo. Aqui tá muito frio. Não sei se tu notou pelos teus amigos daqui. Por sorte eu voltei antes, cara. Aqui já está muito frio, então eu tenho medo de Floripa. Mas sexta-feira eu estou indo para o interior do Paraná, então eu estou com mais medo ainda, que estava com -1 lá semana passada. Vai passar um friozinho, com certeza. Obrigado, Maurílio, pelo tempo, pelo podcast, e a gente se fala. Um abraço. Valeu, cara. Um abração, cara. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.